Sobre esse assunto e vários outros assuntos sobre política nacional, a gente tem a honra de receber aqui no nosso Bastidores CNN uma entrevista exclusiva. Nós recebemos em nossos estúdios em Brasília a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Muito obrigado pela presença, ministra. A gente já vai falar de todos os assuntos, Bolsonaro, CPMI, mas a gente gostaria de abrir com esse assunto. A senhora acredita que existe a possibilidade de Donald Trump fazer uma intervenção na Venezuela? Boa tarde, Uribe. Boa tarde, Tainá, a todos os telespectadores da CNN. Parece que é o que ele está pretendendo, né? Espero que isso não ocorra. Sempre movimentações militares são muito ruins. É o povo que sofre, a dor é muito grande, é o que estamos vendo agora na faixa de Gaza, também nessa questão da Ucrânia e da Rússia. Então, acho que, como disse um dos comentaristas aí que antecedeu a nossa entrevista, a gente precisa de diálogo, né? E eu acho que ele devia era fazer o diálogo com todos os países e não querer mostrar força bélica. Vamos entrar em outro assunto também muito comentado essa semana, ministra, bem-vinda ao nosso Bastidores, que é Jair Bolsonaro. Mas olhando para o aspecto político do que aconteceu e de uma declaração que levantou dúvidas, né, sobre de fato o que quis dizer o senador Flávio Bolsonaro, quando comenta que se as eleições de 26 ocorrerem sem o presidente Jair Bolsonaro, nós temos, abre aspas, sim, um previsível e trágico destino de a eleição aqui não ser sequer reconhecida pelos Estados Unidos. Existe esse risco da eleição não existir, não ser reconhecida pelos Estados Unidos? Como é que a senhora interpreta essa fala, ministra? Eu acho que isso é mais uma forma de falar e de fazer falas tentando ameaçar a democracia brasileira. Eles já tentaram isso na eleição de 22, já tentaram desqualificar a eleição, promover um processo golpista pelo qual eles estão sendo julgados, o pai dele e outros envolvidos. Eu acho que ele tinha que parar de fazer esse tipo de fala. Nós temos uma democracia que está se consolidando, nós temos instituições firmes, o Supremo Tribunal Federal está atuando de forma exemplar, tem o processo legal, estamos esse processo sobre o golpe, a tentativa de golpe que eles fizeram no Brasil, eles têm que se preocupar em explicar o que eles estão fazendo. Essas conversas de Bolsonaro com Eduardo, com o pastor Malafaia, são estarrecedoras, são indecentes, né? Mostram a conspiração dessa família contra o Brasil. Eles têm uma pessoa lá nos Estados Unidos que articula com outras, que articula com o governo americano para prejudicar o Brasil. E isso está clarinho, ficou muito claro e evidenciado agora nesses diálogos que nós tivemos acesso. Então, acho que o Flávio tem que se preocupar com isso e parar de fazer bravata, porque aqui nós vamos lutar firmemente para que a democracia prevaleça e estamos lutando, defendendo a nossa soberania, defendendo os interesses do nosso povo e com certeza teremos sim as eleições tranquilas e democráticas no país. Ministra, a Polícia Federal achou um documento no celular de Jair Bolsonaro com pedido de asilo político para a Argentina, para Javier Milei. Tivemos também um período que o New York Times divulgou de que Jair Bolsonaro esteve 2 noites em uma embaixada da Hungria aqui em Brasília. A senhora acredita que há uma intenção de Jair Bolsonaro de fugir? Acredito, sim. Isso que você falou já demonstra que ele queria fugir. Aliás, é a prática deles, né, desse grupo bolsonarista. Zambelli fugiu, teve outro que também fugiu para os Estados Unidos e ele pretendia fugir, claramente. Por isso, as medidas do Alexandre de Moraes são corretíssimas, né, para prevenir que ele não fuja e que ele responda o processo, devido processo legal aqui no Brasil. Então, não tinha outra forma de não fazer isso. Foram muito corretas as medidas do ministro Alexandre. Sobre Eduardo Bolsonaro, ministra, a gente teve aqui nas apurações de bastidor a informação de que na conversa reservada que teve com o Hugo Mota, aliás, naquela conversa com republicanos, a senhora até estava participando da reunião, o presidente teria defendido por mais de uma vez que a Câmara agisse com contundência em relação a Eduardo Bolsonaro,
fazendo ali a cassação dele, né, permitindo a cassação. Os processos já foram enviados ao Conselho de Ética, mas a gente sabe que o Conselho de Ética demora muito tempo para analisar esses pedidos e isso, enfim, pode até levar na avaliação do PL com que Eduardo consiga concluir o seu mandato. O que mais que a Câmara dos Deputados poderia fazer? A senhora também defendeu a Hugo Mota a cassação do deputado Eduardo? Defendemos sim. Mas eu acho que não cabe só o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, o presidente Hugo Mota, encaminhar isso. Ele já encaminhou para o Conselho de Ética. Agora cabe aos líderes, ao colégio de líderes, fazer a pressão para que o Conselho de Ética vote logo. Porque isso depõe contra o Congresso, depõe contra os líderes, contra os deputados. Ter um deputado, né, que está sendo pago, que, enfim, tem o seu cargo na Câmara, contra o Brasil, ficar conspirando contra o país que defende o pacotaço, o tarifaço que o Donald Trump fez contra nós, é indecente isso. Nós não podemos achar que isso é normal e nem deixar que isso vá até o final. Acho que tem que ser exemplar, tem que ser pedagógico. Quem está contra o país não pode assumir um cargo público. Então, cabe ao colégio de líderes exigir essa cassação. Cabe aos líderes agora que esse processo seja efetivado. Então, só para ficar claro, ministra, tanto a senhora quanto o presidente Lula defenderam a cassação de Eduardo Bolsonaro a Hugo Mota? Sim, defendemos. Falando sobre Donald Trump, já que entramos nesse assunto, até agora não houve um diálogo de Lula com Trump. E a senhora vê ou vislumbra algum horizonte próximo de uma conversa entre os dois? Olha, o presidente Lula sempre foi aberto ao diálogo, afirmou isso várias vezes. Quem não quis dialogar foi o presidente Trump. Não quis abrir diálogo e também não deixou que o governo dele dialogasse para que nós pudéssemos mediar essa questão das tarifas. Ele simplesmente impôs as tarifas, né? E aí falou sobre o processo do Bolsonaro, falou sobre a regulação de Big Techs e não discutiu conosco as questões comerciais. O Brasil sempre esteve aberto a discutir as questões comerciais. Temos vários produtos que podemos mediar em relação à tarifa. Enfim, não tem problema. O que nós não vamos dialogar nunca e não vamos mediar é sobre a nossa soberania, sobre a nossa democracia, sobre as nossas instituições e sobre o processo político interno brasileiro. Ministra, eu convido a nossa analista de política em São Paulo, Clarice Oliveira, para fazer a próxima pergunta. Eu estou sem o áudio da Clarissa. Ela está sem o áudio. A gente vai tentar recuperar o áudio da Clarissa. Vamos recuperar o áudio e a gente volta em instantes. Ministra, vamos falar de Congresso também um pouquinho mais. Queria olhar para essa semana que teve essa reviravolta na CPMI. Governo e cúpula do Congresso sofreram esse revés com a eleição de nomes da oposição para o lugar de indicados mais alinhados ao governo, indicados por Hugo Mota e Davi Alcolumbre, respectivamente. O governo apostava, a gente sabe, aqui num domínio sobre a CPMI, com a boa relação que mantém ali com o Aziz, diante do que foi visto da defesa do Omar Aziz com a CPI da Covid do governo. Isso não aconteceu, acabou levando um bypass, governo e cúpula do Congresso. A articulação errou. O que a senhora disse aos seus líderes naquela reunião a portas fechadas sobre esse assunto? Nós tivemos um erro de mobilização da nossa base para a CPMI. Nós faltamos, pessoas da nossa base faltaram e foi um erro de mobilização. Não vai voltar a acontecer, nós estamos reorganizando e acredito que a gente vai consolidar a maioria assim nessa CPMI. E nós não temos medo de enfrentar esse debate. Eu dizia lá atrás que achava um exagero fazer uma CPMI porque o governo já estava tomando as providências. Nós temos 10 inquéritos policiais que estão por todo o Brasil fazendo as investigações sobre a questão do INSS. Tomamos medidas administrativas. Isso foi o nosso governo. Foi no governo do presidente Lula que a Polícia Federal atuou, que a Controladoria Geral da União atuou. E estamos fazendo a devolução desses descontos indevidos aos aposentados. Mais de 80% já dos aposentados que tiveram descontos indevidos e que pediram a indenização, nós já indenizamos, já ressarcimos. Então, isso é muito importante. Nós vamos para essa CPMI fazer a discussão realmente das responsabilidades de quem iniciou esse processo. E a oposição
tem muita responsabilidade nisso. No governo Bolsonaro tivemos muitos problemas, aliás, foi nesse governo que começaram, de fato, os problemas desses descontos ilegais. E a gente tem o que mostrar também para o Brasil em termos de atuação do governo e medidas que foram tomadas. Vou chamar agora a Clarissa Oliveira, conseguimos retomar o contato com ela. Bola está contigo, Clarissa. Boa tarde, ministra. Desculpa a confusão aqui do áudio, tudo resolvido. Muito bom ter a senhora aqui, como sempre. Ministra, eu gostaria de olhar um pouco para 2026, observando as articulações de alguns setores aí da direita diante das dificuldades, dos problemas que estão sendo enfrentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive na Justiça. Tem uma série de grupos que articulam aí ou tentam fazer um trabalho de convencimento para que Tarcísio de Freitas se posicione para a corrida ao Palácio do Planalto. Quando a gente conversa com algumas figuras do governo e do PT, a gente ouve com frequência a ideia de que Tarcísio seria um adversário mais difícil, que o PT prefere enfrentar um nome ligado à família Bolsonaro, que seria mais fácil trabalhar nessa polarização mais intensa. Eu gostaria da avaliação da senhora a respeito do nome de Tarcísio como um potencial adversário para o presidente Lula em 2026. Boa tarde, Clarissa. Olha, nós não escolhemos adversários, não. Nós vamos disputar a eleição com os adversários que se colocarem. Foi isso sempre desde 89. Nunca intervimos nesse processo e nem fazemos essas avaliações. Eu acho que é importante nós nos prepararmos para disputar essa eleição. Eu acho que nós estamos, sim, preparados para isso. Penso que o presidente Lula vai chegar muito bem aí ao final do seu governo, perto das eleições. Isso a gente vê pelos indicadores que nós temos, desde a economia, que tem crescido mais de 3% ao ano, da redução do desemprego, da melhora na renda, da melhora do salário mínimo, dos programas sociais. O presidente Lula sempre tem dito, nós vamos entrar na época da colheita, aquilo que nós fizemos durante esses 2 anos e pouco, reestruturando o Estado que o Bolsonaro quebrou, nós vamos entregar à população e a população começa a sentir isso. E isso dá para ver já nas pesquisas recentes que têm saído. Então isso é muito importante, é mostrar ao povo o que foi feito, a forma como nós estamos fazendo. Então nós vamos chegar na eleição com várias coisas para apresentar, inclusive a redução do preço dos alimentos, a inflação que está diminuindo, e isso é que vai nos dar força para enfrentar quem quer que seja o Tarcísio, seja alguém da família Bolsonaro, seja um outro nome da direita. Então a gente não faz esse tipo de avaliação, a gente se prepara para fazer essa disputa eleitoral. União Brasil, ministra, ainda faz parte do governo federal, mas fez a federação com o PP, tem feito um discurso até de enfrentamento contra Luiz Inácio Lula da Silva. União Brasil quer lançar o Ronaldo Caiado, por exemplo, à presidência da República. Não é a hora de desfazer esse casamento, já que o partido se posiciona de uma forma no Congresso Nacional e tem cargos na equipe ministerial? Olha, nós sempre contamos com uma parte dos deputados desses partidos, tanto do União Brasil como do PP, que nos ajudaram e ainda ajudam a votar temas importantes no Congresso Nacional e que são importantes para o Brasil. E queremos continuar contando com esta parte de parlamentares e deputados e com aqueles que estão no governo que têm o compromisso de estar com o presidente Lula nas eleições de 2026. O problema está, quem tem que explicar o problema e a contradição é a direção desses partidos, não nós. Aliás, eles que têm contradição. Esse discurso deles não muda essa realidade que nós temos de relação com parte dessas bancadas e que são importantes. Então, eles que expliquem essa contradição que eles vivem e expliquem como que eles estão se posicionando. Se eles não conseguem unificar o partido, não é um problema nosso, é um problema deles. Clarissa. Ministra, eu gostaria, ainda olhando para o calendário das próximas eleições presidenciais, observar aí como vai ser articulada essa união de legendas. Como o Uribe estava falando, a gente vê uma ambiguidade muito grande em alguns dos partidos que integram o governo do presidente Lula, que tem assentos no governo, e ao mesmo tempo a gente vê um esforço do partido para tentar angariar forças ao centro. Como vai se dar esse trabalho? De que forma vocês estão vislumbrando com essa composição, porque a gente tem até um vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, sem uma garantia de que ele fica no seu cargo. Isso está gerando uma incerteza nessa base de apoio do presidente Lula.
Não, não tem essa incerteza, não. Eu acho o vice-presidente Geraldo Alckmin ótimo e acho essa composição maravilhosa. Espero que ela continue. Pelo menos é a minha posição. Agora, com os partidos, vai acontecer muito o que já aconteceu em 2022. Esses partidos não têm unidade nacional. São partidos que têm governabilidades locais, né, e que se somam. Então, por exemplo, o MDB em 22, a gente já teve uma parte do MDB conosco, outros partidos como o PSD também aconteceu isso. Eu acredito que é o que vai acontecer com o PP, com a União Brasil, e nós achamos importante que tenham partes desses partidos que apoiem o presidente Lula, se a gente não tiver condições de tê-los por inteiro. Óbvio que gostaríamos de ter alguns partidos desses por inteiro, que seriam muito importantes, faço referência aqui ao MDB, que sempre foi um partido que a gente teve muita relação, mas se não for possível, nós vamos trabalhar com a parte que quiser apoiar o presidente, e isso vai ser muito importante. Ministra, a gente traz uma informação hoje que na próxima semana deve avançar na Câmara dos Deputados a chamada PEC da blindagem ou PEC das prerrogativas, né? São dois nomes ali dos quais ela é apelidada já há bastante tempo. Basicamente, é um texto que existe ainda, pode ser modificado, mas em linhas gerais propõe que, por exemplo, processos contra parlamentares precisem do aval da mesa da Câmara e do Senado. O governo tem uma posição sobre essa proposta? Qual será a orientação da articulação política à bancada? Não, nós não temos conhecimento sobre isso. Esse tipo de discussão não veio até o governo, então não tenho como fazer uma avaliação. O que nós pretendemos na semana que vem é que seja votado o projeto que dá isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Né? O presidente Hugo pautou essa semana a urgência e esse é um projeto muito importante para o Brasil e julgo importante para o Congresso Nacional aprovar uma pauta dessa. É uma pauta positiva para as pessoas, para os trabalhadores, para a nossa economia, e eu acho que é importante o Congresso ter essas pautas, como teve essa semana também essa pauta importante da regulação das redes sociais em relação à proteção à criança e ao adolescente. Um fator muito positivo, né, que tem a ver com a aspiração da sociedade. Então, acho que o Congresso tem que se virar para essas pautas, para as pautas que têm a ver com aquilo que a sociedade, que a população precisa. Então, eu julgo que essa do imposto de renda, da isenção do imposto de renda de quem ganha até R$5.000 é a pauta prioritária. Ministra, e no Senado Federal, o Davi Alcolumbre deu alguma sinalização dessa proposta do IR? Quando ele poderá votar para que seja sancionada pelo presidente Lula? Bom, tem que liberar da Câmara antes, né? Senão ele não tem nem como fazer calendário. Então, a gente precisa votar na Câmara para depois conversar com o presidente Davi sobre a tramitação lá. Porque se tiver alguma emenda no Senado, volta para a Câmara, né? E a gente precisa aprovar esse ano para que, a partir de janeiro de 2026, as pessoas já tenham essa isenção. Isso vai ser muito importante para a economia, para a vida das famílias. É um projeto muito, muito importante para o país. Larissa? Ministra, gostaria de voltar um pouco num ponto que a Tainá abordou agora há pouco. Gostaria de perguntar para a senhora, então, qual é a posição do governo ou como que a articulação do governo pretende se manifestar diante da proposta para alterar o foro privilegiado e também a ideia de que o Congresso Nacional precise avalizar investigações contra parlamentares. Olha, eu não tenho a proposta ainda, então é difícil a gente se posicionar. Mas, de fato, essa questão de foro privilegiado, isso dá muita instabilidade. Uma hora é de um jeito, outra hora é de outro. Quer dizer, a gente tem que ter previsibilidade nas coisas. Ficar mudando de acordo com a conjuntura não é uma boa solução. Mas eu, de fato, não tenho como avaliar, porque não chegou nenhuma proposta, nada foi apresentado, o governo não foi informado sobre isso. Ministra, falando de eleições novamente, há uma defesa dentro do PT de que Fernando Haddad deixe o cargo em abril para que seja um soldado à disposição do presidente Lula, para a campanha ao governo de São Paulo, para a campanha ao Senado Federal. A senhora defende que Fernando Haddad seja candidato em 2026?
Eu defendo que todos que possam ser candidatos sejam candidatos. Essa é uma eleição muito importante. Então, todos aqueles que já foram às urnas, que já tiveram cargos eletivos, que estão no governo, eu defendo que se desincompatibilizem para ser candidatos. E, obviamente, que o nome do Haddad é um nome muito forte em São Paulo. É um nome que, com certeza, sendo candidato a governador, seria um palanque forte para o presidente Lula. E é um nome que também tem viabilidade para disputar o Senado. E o partido tem feito essa discussão, eu tenho acompanhado e eu acho que é importante. A senhora será candidata ou permanecerá como ministra, abrindo mão de uma eleição? Bom, eu não conversei ainda com o presidente Lula sobre isso, mas ao dizer que todos que têm possibilidade de se candidatar tenham que ser candidatos, eu me incluo também. Mas, obviamente, essa é uma discussão que a gente tem que fazer com o presidente. Clécio Oliveira, vou te pedir para fazer a última pergunta, porque o assessor aqui da ministra já está pedindo que ela tenha um compromisso na sequência. Clarissa, sua pergunta. Ministra, eu vou pegar carona nisso que a senhora falou, então, e conversar sobre a possibilidade de mudanças na esplanada dos ministérios. Tinha expectativa de que algumas alterações na esplanada ainda fossem feitas nesse período. Isso acabou caindo ali na lista de prioridades, pelo que a gente soube, e até teriam sido descartadas outras alterações na equipe do presidente Lula. Mas a perspectiva de uma eleição presidencial, naturalmente, ainda mais com essa premissa que a senhora coloca, pressupõe mudanças importantes. Como que o governo está redesenhando, já pensando nesse redesenho da esplanada? A gente pode contar com mais substituições? Por exemplo, a Secretaria-Geral, se falava em uma mudança que acabou ficando pelo caminho. Olha, quem define as mudanças no Ministério é o presidente Lula. Então, no tempo dele, na forma dele. Eu não sei o que ele está pensando sobre isso e se está pensando em fazer alguma mudança por agora. Eu coloquei um posicionamento que eu defendo de desincompatibilização a partir de abril do ano que vem de quem tem possibilidade de ser candidato ou candidata. Mas, como eu te falei, isso ainda eu não levei ao presidente Lula, não conversei com ele, então não sei a posição dele. É apenas uma posição minha que eu estou externando aqui. Ministra, temos que liberá-la. Poderíamos ficar horas e horas conjecturando com a senhora aqui. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco no Bastidores CNN. Deixo o espaço aberto para uma próxima oportunidade. Conversamos com Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais. Um bom trabalho. Até uma próxima. Obrigada. Boa tarde para vocês. Bom trabalho. Obrigado, ministra. Sempre espaço aberto para a senhora aqui na CNN Brasil.